Olá, meu povo lindo do terceiro ano. E aí, como é que estão vocês? Espero que vocês estejam bem. Tá certo? Faz um tempo que eu não apareço aqui pra vocês, mas cá estou. Antes tarde do que nunca. Agora aparecendo pra vocês, né? Aprendi aqui como é que eu gravo, eu apareço pra vocês e mostro os slides. E assim é a vida tecnológica, né? Apesar de eu ser cringe como vocês falam, eu tô aqui aprendendo e desenrolando, tá bom? Então hoje é a nossa aula de número 7, certo? Começando hoje esse período e vai até a próxima semana. E a aula número 7 é no capítulo 5, que tem como tema controle hormonal e reprodução, um dos temas mais legais que eu acho do terceiro ano, certo? Eu tentei dar uma resumida bacana aqui nesse assunto para não ficar tão cansativo para vocês e nem para mim. Eu acho que tem até um limite de gravação aqui, certo? Então vocês vão assistir essa videoaula. Após assistir a videoaula, tem uma outra videoaula que eu vou postar para vocês sobre ciclo menstrual, vocês precisam assistir, tá bom? E depois vocês vão para o livro para fortificar, para fortalecer ainda mais esse aprendizado e só assim vocês vão partir para as questões, tá bom? Vamos para a nossa aula bem rapidinho para não ser cansativo e para continuar legal, ok? Controle hormonal e reprodução. Primeira parte da aula, controle hormonal, depois a gente parte para reprodução, ok? Segue o baile. Controle hormonal. O que é controle hormonal? É situações do nosso corpo que são controladas por hormônio. E o que são hormônios, professor? Está aqui ilustrado para vocês. Hormônios, certo? São substâncias produzidas por glândulas, certo? Existem estruturas no nosso corpo que se chamam glândulas. Essas glândulas podem ser de dois tipos. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Glândulas endócrinas e glândulas exócrinas. Apenas as glândulas endócrinas produzem esses hormônios, que são substâncias que são liberadas do nosso corpo, certo? E esses hormônios, essas substâncias, elas vão desencadear reações em nosso corpo, das mais diversas reações, certo? Então, são substâncias produzidas pelas glândulas endócrinas. Essas glândulas endócrinas liberam no sistema sanguíneo, na corrente sanguínea, esses hormônios. E a depender do hormônio, existem vários hormônios e cada hormônio tem uma função diferente, certo? Quando esse hormônio está presente na corrente sanguínea, ele vai desencadear uma reação que nós vamos ver aqui, tá bom? Os hormônios participam do controle de diversas funções do corpo, inclusive a reprodução. É por isso que esses dois temas estão juntos nesse capítulo, tá bom? Controle hormonal e reprodução, ilustrando aqui para vocês, tá bom? E os hormônios, eles atuam em células alvos. Então vou ter o hormônio, certo? A glândula que produz esse hormônio, o hormônio, o tipo desse hormônio e aonde é que esse hormônio vai atuar, tá certo? Não é o samba do crioulo doido, não. Cada hormônio tem sua função e só vai atuar em sua célula-alvo, em seu alvo, tá bom? E a gente vai ver mais pra frente, ok? Segue o baile. Como eu falei para vocês, nós temos a glândula endócrina, que vai produzir e liberar o hormônio, independente do hormônio. Esse hormônio é liberado na corrente sanguínea, certo? E a corrente sanguínea vai levar lá para o alvo desse hormônio, certo? No caso da célula-alvo. Essa célula-alvo vai ser ativada por esse hormônio e vai desencadear a reação, que é a função dela, que nós vamos ver quais são essas funções, quais são essas reações desses hormônios, ok? Aqui exemplificando, certo? Deixa eu ver se eu consigo me tirar aqui do meio. Pronto, vou botar aqui em cima que fica mais bonitinho, ok? Dois tipos de glândula, glândula endócrina, glândula exócrina. Função e diferença entre elas, preste atenção nisso daí. Glândulas endócrinas produzem hormônios. Então, se alguém perguntar, vai que o professor pergunta já no Siga Eduque, diferencie glândula endócrina de glândula exócrina. Primeiro, que somente glândula endócrina produz hormônios. E esses hormônios são liberados na corrente sanguínea, certo? Glândula endócrina produz hormônio e libera esses hormônios na corrente sanguínea. Glândulas exócrinas não produzem hormônio e liberam essas secreções por ductos, certo? Por canais. Glândula endócrina libera na corrente sanguínea, a corrente sanguínea que vai carregar esses hormônios para as mais diversas partes do corpo. A exócrina vai liberar em canaizinhos e esses canaizinhos que vai levar essa substância que não são hormônios para o alvo dele. Eu tenho um exemplo aqui de uma glândula exócrina bem clara para vocês, que são as glândulas lacrimais, né? Certo? Que está aqui acima do olho. Ó. Eu tenho uma glândula lacrimal aqui e tenho uma glândula lacrimal aqui, certo?
Quando vocês choram, seja porque, tô assistindo um filme, O Milagre da Cela 7. Eu me desfiz em lágrimas assistindo esse filme, certo? Vai acontecer uma reação no meu corpo, vai liberar hormônios, esses hormônios vão desencadear das mais diversas reações. Uma delas é o choro, que é a lágrima. Então, essa glândulazinha exócrina que eu tenho aqui e aqui, certo? Vai produzir as lágrimas, vai liberar inductos, que a gente chama de ductos lacrimais, o exemplo que eu estou usando aqui, certo? E vai sair aqui no meu olhinho, a lágrima vai escorrer e você vai chorar, seja de felicidade, de tristeza. Que os seus maiores choros e a maioria dos seus choros sejam de felicidade. E também existem glândulas que são os dois tipos, por exemplo, o fígado. O fígado é uma glândula endócrina, fígado, exatamente. Glândula endócrina e glândula exócrina, ok? Glândulas mistas. Ficou claro? Se não ficou claro, volta um pouquinho a videoaula, escuta de novo, dá um print nessa tela, certo? Faça suas anotações, é sempre bom você estar anotando enquanto você estuda, fazendo seu resumo, para quando chegar no final de semana e você for revisar todo o conteúdo, você tem sua anotação bonitinha, ok? Vamos lá. Controle hormonal, né, certo? Ainda estou nessa temática aqui, vou ficar aqui na cabecinha mesmo, certo? O sistema hormonal ele é realizado pelo sistema endócrino que são formados por várias glândulas endócrinas. E aqui eu trago uma ilustraçãozinha para vocês verem deixa eu sair daqui da frente, onde é que estão essas glândulas endócrinas. Nós temos aqui na base do cérebro, certo? Do encéfalo, lembra a diferença de cérebro e encéfalo. Aqui na base do encéfalo, cadê meu mousezinho? Tá aqui, ó. Eu já tenho um hormôniozinho, eu tenho uma glândulazinha que eu chamo de hipófise. É uma glândula, certo? Endócrina, porque produz hormônio, certo? E tem aqui também hipotálamo. Mais para frente, eu vou trazer uma tabelinha, não sei se a tabelinha está aqui, mas no seu livro tem a tabelinha das glândulas, os hormônios que essas glândulas produzem e quais as reações que esses hormônios desencadeiam, ok? Daqui a pouco eu coloco a página para você, se não coloquei a tabela, tá bom? Então, inicia tudo aqui, certo? Aqui na base do pescoço, mais ou menos, eu tenho outra glândula que é a tireoide e por trás eu tenho a paratireoide, certo? Mais embaixo, até aqui, tanto homem como mulher vão apresentar essas glândulas que eu estou falando aqui e aqui são apenas glândulas endócrinas, certo? As glândulas suprarrenais, o pâncreas, os rins também são considerados glândulas mistas, tá certo? E aqui é onde está a diferença entre o homem e a mulher, apenas aqui nessas glândulas, tá certo? Que são os ovários, que também são considerados glândulas. Nas mulheres são ovários e nos homens os testículos também são considerados glândulas. Então, além de desempenhar a função de produzir óvulo, no caso da mulher, e espermatozoide, no caso do homem, essas duas estruturas também vão produzir o que? Hormônio, glândula endócrina. Ok? Segue o bonde. E o que vai controlar a liberação, a quantidade de hormônio que é liberada no corpo, né? O que vai determinar, tem hormônio demais, vamos diminuir isso daqui, é um mecanismo chamado de feedback, certo? Feedback. Ou retroalimentação, deixa eu sair aqui da frente, certo? É ele quem vai determinar, por exemplo, quando o hormônio está demais, dar uma barrada, desligar um pouquinho o registro, certo? E para essa quantidade de hormônio diminuir. Ou o que vai determinar, vai informar ao nosso sistema nervoso, eita, determinado hormônio está pouco demais, libera mais aí, certo? É um mecanismo chamado de feedback. Então, feedback é um mecanismo que vai controlar essa liberação hormonal, certo? E aqui eu trouxe um exemplozinho de como é que funciona mais ou menos isso daí. Eu não vou falar de função agora, certo? Não vou falar de função agora, porque mais para frente a gente vai ter um slidezinho só falando sobre isso, certo? E isso vai ficar a cargo de vocês também desenrolar, tá bom? Então eu tenho aqui, por exemplo, uma glândula na base do encéfalo, certo? Que é a hipófise, ok? Não estou olhando para vocês, mas eu estou olhando aqui para o slide, para a glândula. Para a hipófise. A hipófise, dentro dos hormônios que liberam, uma delas é o TSH. TSH que tem a função de produzir, de estimular, desculpa, produzir não. TSH é um hormônio, certo? Esse hormôniozinho na corrente sanguínea, ele tem a função de estimular a produção de T3 e T4 pela tireoide. Então, repara só, a hipófise
libera no sangue TSH. TSH na corrente sanguínea faz com que a tireoide produza e libere T3 e T4, certo? Uma das, se não fosse esse mecanismo de feedback, a hipófise ia liberar TSH, TSH, TSH. Quanto mais TSH no sangue, maior seria a produção e liberação de T3 e T4, o que isso pode ser prejudicial para o nosso corpinho, para o nosso organismo. Então, para que seja liberada apenas a quantidade necessária de T3 e T4, daqui a pouco vocês vão ver o porquê, vocês vão descobrir o porquê que pode fazer mal, existe esse mecanismo de feedback, de controle. Então, TSH, certo? Na corrente sanguínea libera T3 e T4. Quando T3 e T4 atinge o limite, certo? Quando T3 e T4 atingem o limite, ativa esse mecanismo de feedback e avisa a hipófise. Hipófise, para um pouquinho de liberar TSH aí. E se não tem TSH, não tem liberação de T3 e T4, certo? E os níveis vão começar a baixar. Quando baixar, certo? Quando baixar, atingir esse nível mínimo, atingir o nível mínimo, TSH começa a ser liberado de novo, aí volta a produzir T3 e T4, o T3 e T4 começa a subir, atingir o limite. Quando atingir o limite, ativa o mecanismo de feedback, certo? Retroalimentação, avisando a hipófise para parar de liberar TSH, porque já chegou no limite e o corpo não quer mais do que isso, tá bom? Segue o baile. Aqui eu trago para vocês, certo? Eu vou iniciar, preste atenção como é que vai funcionar. Eu vou iniciar e vocês vão finalizar essa parte do estudo. Lá na página 111, 112 e 113 tem uma tabela, como eu falei para vocês. Tem a glândula na primeira coluna, os hormônios liberados por essa glândula na segunda coluna e na terceira coluna as funções de cada um desses hormônios, certo? E vocês precisam saber, certo? Vou até aproximar aqui de vocês. Vocês precisam saber está em mente na sua cabeça. Não precisa decorar tudo não, basta para vocês terem uma noção. Eu vou iniciar e vocês continuam, tá ok? Eu vou falar de uma glândula aqui que se chama hipófise, que eu acabei de falar para vocês. A hipófise é dividida em duas partes. A adenohipófise, aqui na base do cérebro, certo? Essa é uma verruguinha que tem na base do encéfalo, certo? Uma verruguinha que tem lá na base do encéfalo, bem pequenininha, certo? A hipófise, antigamente o povo chamava de glândula pituitária, se divide em duas. A adenohipófise, certo? Parece um testículo, mas não é um testículo, certo? É a hipófise. E a neurohipófise, pequenininho. E essa glândula, que se divide em duas, elas liberam hormônios importantíssimos para a manutenção da vida. Quer dizer, todos os hormônios são importantíssimos para a vida, mas daqui tem os mais interessantes. Por exemplo, a adenohipófise, essa verruguinha aqui na base do encéfalo, ela libera hormônios GH, é o nome do hormônio, GH, TSH, ACTH, FSH, LH e prolactina. Vou falar de dois aqui, ó. GH, que é o nome desse hormônio, um dos hormônios liberados pela adenohipófise, GH é responsável pelo crescimento. Se você cresceu demais ou se você cresceu de menos, se você é um touquinho de amarrajamento, possivelmente foi uma falha na produção e liberação de GH. Se você é grande demais, um poste, certo? Um espigão, possivelmente foi a produção e liberação de mais de GH, certo? Essa produção e o pico de GH geralmente ele chega no seu limite lá na puberdade, que é geralmente quando a gente para de crescer, tá certo? E esse GH começa a dar uma reduzida, a gente para de crescer. Não quer dizer que a gente vai diminuir, vai encolher, tá certo? Outro hormônio aqui interessante produzido pela adenopófise para falar para vocês é a prolactina. Prolactina que está presente nos homens também, mas em baixíssima quantidade. Ele está presente em maior quantidade nas mulheres. Prolactina que é responsável pela produção de leite materno. Olha que coisa linda. Existe um hormônio, certo? Esse hormônio que é liberado no corpo da mulher, quando a mulher está grávida, aquela coisa toda, que ele vai atuar estimulando as glândulas mamárias a produzirem leite materno, certo? Aqui na neurohipófise, certo? ADH e ocitocina. Ocitocina, certo? Que vai trabalhar em conjunto com prolactina. Prolactina faz a estimulação da produção do leite materno e a ocitocina ejeção do leite materno, para que o leite saia da mama da mulher, para que o bebê consiga mamar, tá certo? Então, ocitocina
prolactina, lá produzido lá na adenohipófise, certo? Adenohipófise e neurohipófise, aí vem junta hipófise, ou glândula pituitária. Vocês vão fazer agora, vai dar uma pausinha, certo? Ou quiser terminar de assistir essa videoaula, vai lá na página 111 do seu livro, página 112 e 113 e dá uma olhada nessa tabela, certo? Tenta colocar isso na sua cabecinha, tá bom? Função do hormônio, certo? Tenta separar os hormônios mais legais, mais interessantes para você decorar, para você aprender e segue o baile. Como acabei de falar para vocês, vocês vão estudar essas glândulas, certo? Ao terminar de assistir essa videoaula, aqui embaixo, ó, no Sigeduc, certo? No Sigeduc eu vou colocar um segundo link, que é um link que vai falar sobre ciclo menstrual e os hormônios como é que funciona o ciclo menstrual e os hormônios que atuam no ciclo menstrual. Professor, eu sou homem, eu preciso assistir isso? Precisa. O homem precisa aprender também sobre o ciclo menstrual e tem questão no Sigeduc que vai falar sobre isso e a resposta vai estar lá no vídeo, tá bom? Então, terminando essa videoaula, página 111 a 113, a tabela sobre glândulas, hormônios e funções dos hormônios. E após isso, assistir o ciclo, é bem interessantezinho, bem engraçadozinho, sobre ciclo menstrual. Dica que vocês podem fazer nesse vídeo aqui, vocês vão pausando, certo? Vão pausando e volta lá. O cara falou determinado hormônio. O hormônio tal atua da seguinte forma. Atua no útero, você anota e como é que ele atua, certo? Faz um mapa mental. Depois eu vou ensinar vocês a fazer um mapa, se bem que vai ter um mapa mental fixado no Sigeduc para vocês também acompanharem e ver e aprender o que é um mapa mental. Reprodução humana, certo? Aqui eu queria ter muito mais tempo para falar com vocês sobre isso, mas eu vou dar uma pincelada bem grande sobre isso. Eu vou falar muito resumido, então é bom que vocês aprofundem ainda mais sobre isso no livro. Vai lá no YouTube, dá uma pesquisada reprodução humana, certo? Na reprodução humana estão envolvidos órgãos do sistema reprodutor, sistema genital feminino e sistema genital masculino, que vai muito além do que vocês conhecem. Ah, professor, eu sei, é o pênis, é a rola, é a vagina, vai muito além disso, tá certo? Então nós vamos ver aqui um breve resumo sobre reprodução humana, sistema genital feminino, sistema genital masculino e depois sobre doenças sexualmente transmissíveis, ok? Então, bem rápido, reprodução humana acontece graças ao sistema genital feminino e sistema genital masculino, que se juntam, que se unem para formar uma nova vida linda e maravilhosa. Sistema genital feminino, que é formado pelos ovários, certo? Ovários, tubo uterina que se liga ao útero, certo? Aqui o útero, que está cortado de útero, canal vaginal e a vulva, que é a parte externa do sistema reprodutor feminino, certo? Vulva. Aí na vulva tem a vagina, certo? Vagina que como é que eu posso dizer? A porta de entrada do sistema reprodutor feminino, certo? A vulva é o conjunto completo. Grandes lábios, pequenos lábios e por aí vai, certo? Repara só. Ânus, certo? Ânus. Bexiga. Bexiga é sistema urinário, não faz parte do sistema genital. Ânus, sistema excretor, certo? Sistema digestório, também não faz parte do sistema genital feminino, não faz parte do sistema reprodutor, ok? Atividade para vocês fazerem. Vocês vão pegar cada uma dessas partes aqui do sistema reprodutor feminino, ovário, tubo uterina, útero, canal vaginal e vulva, e eu quero que vocês mentalmente vocês procurem descobrir a função de cada um deles, certo? Porque o tempo já está quase estourando aqui e eu preciso que vocês aprendam sobre isso. E já o sistema genital masculino, a maior parte dele é externo. Diferentemente do feminino, a maior parte do sistema reprodutor feminino ele é interno, dentro do corpo da mulher. O homem, a maior parte dele é externo, para que haja realmente esse encaixe, certo? O sistema reprodutor masculino do homem, que é formado pelo pênis, certo? Pênis, testículo, certo? E aqui os canais que fazem a conexão desse testículo, certo? Próstata, que faz parte do sistema reprodutor masculino, certo? Uretra, que leva o espermatozoide até a parte externa do corpo, certo? A ejaculação. Só uma curiosidade aqui. No homem, a uretra, como vocês podem ver, a uretra é o canalzinho por onde passa a urina, certo? Passa a urina e também passa o sêmen, passa o espermatozoide. Na mulher é diferente. Eu tenho a uretra, certo? Eu tenho a uretra e também tenho o canal vaginal.
e tenho o ânus, né? Ou seja, a mulher vai ter três orifícios, três forames a depender da estrutura, certo? Eu tenho a uretra para sair o xixi, eu tenho o canal vaginal que é exclusivo para o sistema reprodutor e tenho o ânus para o sistema digestório. O homem tem apenas a uretra, por onde vai sair o xixi e por onde vai sair o espermatozoide, por onde vai sair o sêmen, e tem também o ânus, sistema digestório, tá bom? DSTs, que significa doenças sexualmente transmissíveis. Esse termo ele foi mudado há uns anos atrás e agora é IST, que é infecção sexualmente transmissíveis. Por que mudou, professor? Doença dá a entender que vai aparecer que há sintomas ali envolvidos, mas nem todas as doenças sexualmente transmissíveis vão manifestar sintomas. Então, doença manifesta sintoma, aparece sintoma, mas nem todas essas doenças sexualmente transmissíveis elas vão apresentar sintomas. Então, tirou-se o termo o D de doença e substituiu por infecção, que a pessoa pode ter infecção e não demonstrar sintomas, certo? Então, hoje em dia a gente usa IST, infecção sexualmente transmissíveis. E eu trouxe quatro aqui, existem várias outras no livro de vocês têm, tá certo? É só para alertar os senhores e senhoritas, tá bom? Sobre o perigo dessas ISTs, a galera aí, adolescente é meio abestalhado, né? Vocês sabem que essa opinião eu já dei em sala de aula, é meio burrinho, né? Vocês sabem como se proteger, vocês sabem como ter relações sexuais seguras, mas vocês gostam de correr risco, né? Ah, eu sou vida louca, professor, eu sou radical. Olha só o que é que te espera aqui nessa vida louca. Eu trouxe apenas quatro, e nem são as quatro mais perigosas, tá certo? Sífilis, clamídia e gonorreia. Aqui, certo, tem uma glande, e a glande, para quem não sabe, é o que você chama de cabeça do pênis, tá certo? Tem a glande, só um pedacinho aqui, porque senão vão dizer que eu estou mostrando putaria na internet, certo? Aqui eu tenho uma manchinha, certo? E essa manchinha é um dos sintomas da sífilis. Ela começa a aparecer no sistema reprodutor, seja no masculino, no pênis, ou na vagina, mas ela pode se espalhar pelo corpo todo se não houver um tratamento, certo? Isso causa desconfortos muito grande. Meninos e meninas, isso daqui você pode estar com a sífilis e não aparecer isso aqui de imediato, não, tá certo? Então você pode ter relação com o menino, com a menina que tem sífilis, mas ela aparentemente, ou ele aparentemente, ah, professor, é limpinho, verifiquei, olhei, bababá. Ele pode ter isso aqui, passar para você e você nem saber, certo? Então todo cuidado é pouco. Clamídia. Clamídia que são verrugas, né? O principal sintoma da clamídia são verrugas, certo? São verrugas no sistema reprodutor masculino, no pênis, ou na vagina, que também pode se espalhar pelo corpo todo, semelhante à gonorreia, certo? Olha só que foto interessante, certo? Gonorreia, que também pode se espalhar pelo corpo todo, tá certo? E um outro sintoma da gonorreia é o pênis e a vagina vai liberar pus, certo? Mas como eu falei para vocês, isso daqui quando vem manifestar sintomas, quando vem manifestar uma sintomatologia dessa que está aparecendo aqui para vocês, é porque a infecção já está muito avançada, certo? Então você pode olhar para o cara, olhar para a menina, está limpinha, aquela coisa toda, ele está cheio de ST e você não saber, certo? E você não perceber, porque como já diz o ditado, quem vê cara não vê infecção, certo? É que é herpes, que também é transmitida através do beijo, certo? É que a famosa boquinha, né? A boquinha não, boqueira, certo? Que é transmitida através do beijo, mas também é transmitida pela relação sexual. Galera, de forma bem rápida, vocês sabem como prevenir isso daqui, certo? Tudo isso daqui que eu estou mostrando para vocês. Mas tem uma galera que gosta de correr risco. Não corra risco. Não pague para ver. Eu coloquei quatro doenças que são as doenças mais comuns, mas não são as mais sérias, certo? Porque senão a gente vai passar a aula toda só falando sobre isso. Então dá uma verificada nisso daí, certo? Dá uma estudada no livro, olha as outras ISTs que o livro traz, os sintomas, certo? E reforça aí na tua cabecinha como é que se previnem essas doenças, ok? E tem outro ponto que eu quero que vocês também estudem, que são os métodos contraceptíveis, que também está no livrinho de vocês, dá uma estudada nisso. Terminou de ver essa videoaula, corre lá para responder as questões, tá bom? Criançada, aula muito recheada, uma aula com muita coisa que a gente poderia falar, mas o tempo é curtinho, certo? Eu vou tentar marcar uma videoconferência com vocês através do Google Meets, né, que também está com o tempo reduzido agora,
para a gente falar um pouquinho mais sobre isso ao vivo, fazer um bate-papo leve, ter algumas curiosidades de vocês. Certo? Eu já vou anotando as curiosidades que vocês têm no caderninho sobre o sistema reprodutor, sobre ST, sobre o sistema hormonal, para a gente conversar nesse bate-papo, tá bom? Beijinho, tchau, tchau e até a próxima.